Olá, amados irmãos e irmãs da nossa igreja Batista Chamar. É uma alegria estarmos mais uma transmissão online para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras. Jesus disse, porque cuidai nelas ter a vida eterna. Muito importante o estudo sistemático, o estudo até temático das Escrituras, porque ele abre o nosso campo espiritual para compreendermos os segredos do coração do Senhor. E eu quero dizer a você, meu irmão, que está na sua casa, que é uma alegria ser recebida por você em seu lar, nessa noite, para juntos compartilharmos a mesma fé, ou a mesma graça comum que foi nos dada por Jesus Cristo. E nesse instante, nós vamos para que possamos novamente orar pedindo sua graça e misericórdia. Pai, nós te somos gratos por mais um momento que estamos reunidos, Senhor Deus, de forma, Senhor Deus, de digital. Senhor Deus, eu estou aqui na minha casa e está tendo uma transmissão tecnológica que alcança os lares e a vida dos meus irmãos através da tecnologia que tu proporcionaste ao homem. E eu te peço, Senhor, que tu abençoes este momento, que seja um momento de crescimento, um momento de graça, um momento de nós podermos respirar um pouco mais as verdades eternas da tua palavra. Senhor Deus, para que tu abençoes, meu Deus, cada irmão que está no seu lar. Eu oro, Senhor, para que tu estejas com tuas mãos. Nós sabemos que esse tempo de isolamento está próximo de findar. Nós acreditamos, Senhor Deus, que tu darás a última palavra a respeito disso. E eu te peço, Senhor, que tu venhas com tuas mãos sobre nós. Senhor, dá-nos sede, dá-nos fome, dá-nos o desejo de crescermos na graça e no conhecimento. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será conselheiro, maravilhoso, Deus poderoso, Pai da eternidade, da paz. Então, eu vou repetir aqui os atributos que este menino que nasceu, que se chama Jesus, tem para as nossas vidas. O nome, e ele será então, ele terá sobre ele, conselheiro, maravilhoso. E a palavra maravilhoso tem a ver com maravilhas, com prodígios, com milagres, com sinais, que é isso que é o nosso coração. Então nós queremos que nós estaremos ministrando sobre Jesus, o maior personagem da história, com o subtema os milagres de Jesus. E com certeza Deus estará nos falando através dessa palavra. Mas antes eu quero aqui me desculpar de forma pública a esses irmãos que na domingo agora, último, nós esquecemos de cumprimentá-los, mas nós iremos fazê-lo agora. Irmã Alessandra Bernardo, que o Senhor e a sua família com toda sorte e bênção. No final dessa transmissão nós iremos orar pelo seu pai, o seu Francisco. Irmã Adília, que o seu Deus esteja sobre a sua vida também, que o seu Deus abençoe o seu lar. Que o seu Deus abençoe a casa do irmão Abson, sua esposa, irmã Roseli, e todos os seus filhos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Que o seu Deus abençoe também o irmão Antônio Lima e irmã Elizabeth Lima. Que o seu Deus esteja sobre as suas vidas, trazendo graça e misericórdia. E até agora não chegou os outros, mas quando chegar, na medida que chegar para nós, nós estaremos fazendo os cumprimentos. No mais, meus irmãos, vamos orar mais uma vez para irmos ao que nos interessa. Das letras. Vamos mais uma vez orar, pedindo a graça do Espírito Santo. Senhor, nós queremos te dar graças, porque bem sei que tu estás comigo. Bem sei que as tuas mãos é sobre nossas vidas. E nós queremos te pedir, Senhor, que tu tomes agora esse momento, Senhor Deus, de ensino da tua palavra. Senhor, quando a tua palavra está sendo transmitida, Senhor, que vidas sejam tocadas, que vidas recebam esperança, que vidas recebam da tua graça, do teu amor, do teu perdão, da tua bondade, que os olhos espirituais se abram para que reconheçam Jesus sobre a sua história. Meu Deus, em nome de Jesus,
Abençoa tudo que acontecerá aqui, que seja para louvor e glória do teu santo nome. Abençoa a mim, meu esposo que estamos aqui, seja para ti, no nome santo de Jesus. Irmã Cida Ribeiro, que o Senhor te abençoe. Irmã Jusileia, bênção de Deus, que o Senhor te abençoe. Demétrios, que o Senhor abençoe a sua vida, varão, a sua casa. Irmão Vicente, meu primo, que o Senhor esteja sobre você. É uma alegria você estar conosco nessa transmissão. Isaac, foi um dos injustiçados que a gente não fez no domingo. Isaac Ferreira, que o Senhor esteja sobre você e te abençoe com toda sorte de bênção. Beatriz Faz, é a Bia? Que o Senhor abençoe também a sua vida. Vamos lá, o assunto é muito interessante, o assunto é muito relevante, porque nós estamos falando sobre Jesus, o que as Escrituras dizem. E eu acho assim, irmãos, que na história, do que se sabe da história dos homens, não teve uma pessoa que fizesse os sinais, maravilhas, milagres, mais do que Jesus. Ele é o maior personagem da história, e não somente por seus ensinos, mas pela manifestação concreta, guarde isso, do poder de Deus através da vida de Jesus, porque Jesus era o próprio Deus. Nós falamos isso na nossa primeira conversa sobre o maior personagem da história. E aí, só vou mandar uma saudação que eu também esqueci. Irmã Eunice, que o Senhor te abençoe, querida, com saudade de você. O Senhor abençoe também a vida da Lídia, da Shirley, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Então, Jesus, ele realizou muitos milagres, mas cada milagre tem uma perspectiva, tem um ensino, algo próprio. Não é só manifestação de poder, é Deus se revelando. Guarde isso. Cada milagre revela a manifestação de Deus, do poder de Deus, sim, mas revela também uma faceta desse poder, da sabedoria que Deus quer dar aos homens. Então, preste atenção. Ele fez muitos milagres. Eu gosto muito da multiplicação de pães e peixes, a expulsão de demônios. Ele curou muitas pessoas, ele trouxe uma palavra de vitória, ele animou as pessoas que tivessem fé, que tivessem esperança, e os conduziu à vitória. Ele ressuscitou mortos, ele fez muitas coisas. Mas quando a gente pensa nesses milagres, a gente está vendo então a ação poderosa de Jesus sobre a terra. Mas ele usa este poder para servir. Ele usa este poder para abençoar. Jesus, ele não usa o poder que estava nele para subjugar ninguém, para humilhar ninguém, para pisar em ninguém. Não, Jesus é o próprio amor de Deus manifesto. É o amor feito carne, é o amor feito sangue. Para quê? Para manifestar o amor de Deus, manifestar a graça de Deus, o seu amor maravilhoso. Mas para que nós entremos então nessa questão dos milagres do Senhor Jesus, nós queremos voltar um pouquinho ao Antigo Testamento. Porque, meu caro irmão, que está no seu lar, a Bíblia, o cânon bíblico é dividido em dois momentos. O Velho Antigo Testamento, ou Velho Testamento, e o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele é muito importante, porque ele é referencial para o Novo Testamento. Então, a gente não pode abolir o Antigo Testamento. Não, o Novo Testamento, ele vai complementar o Velho Testamento. E guarde isso, porque isso é verdade. Então, no Antigo Testamento, nós encontramos esse conceito de milagre para as nossas vidas. E um milagre muito interessante é o milagre do profeta Elias, lá na viúva de Sarepta, lá em Sarepta, aquela viúva que ia estava pegando um pouquinho de lenha, ia preparar o último bolo para se alimentar, ela e seu filho, e dali ela esperaria a morte. O profeta Elias chega nesse momento, está lá em 1 Reis, essa narrativa, 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 a 24, a narrativa toda está nesse capítulo, nessa referência, e Elias se aproxima da mulher e fala assim: prepara primeiro para mim um bolo. E ela
dá um passo de fé e prepara o bolo. Eu não vou entrar em questões aqui, eu só quero fazer essa análise. Então, quando Elias, ele vai de encontro a essa mulher, ali se opera um milagre na vida daquela mulher. Então, a Bíblia é um livro que vai narrar esses milagres. Se você for pegar toda a história, a Bíblia é um livro que vai narrar acontecimentos extranaturais, que nós chamamos de sobrenaturais. Acontecimentos que não acontecem na vida comum das pessoas. Então, ela prepara aquele último bolo para ela, dá para o profeta o primeiro pedaço, e o Senhor Deus vem e traz prosperidade. Elias fica morando com aquela mulher um certo tempo, até Deus lhe dar uma outra direção, e o Senhor Deus trouxe provisão. Então, o milagre da provisão aconteceu na vida daquela mulher. Houve o mover do Senhor sobre a vida deles. Não faltou. Observe o versículo de número 14. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: não acabará a farinha da tua tigela, nem faltará azeite no teu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer chover. Então ela cuidou do homem de Deus e agora Deus iria cuidar dela. Olha o milagre da provisão. Fato é que, passado alguns dias, eles ali com ela, morando, houve a provisão do Senhor, o filho daquela mulher morre. Ele morre e olha o versículo 18. Então disse ela a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Ou seja, já estava numa situação de completa miséria, de completo desalento. Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provar a morte do meu filho? Provocar a morte do meu filho? Aí Elias vem e opera um milagre. Observe o versículo 22. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. A criança morreu. Elias orou sobre a vida do menino. Versículo 19 diz até a forma como ele orou. Diz assim, que ele pegou o menino dos braços da mãe, levou para o andar de cima onde ele estava morando, para o quarto onde ele morava. Então orou em alta voz assim: ó Senhor meu Deus, pois tu que fizeste essa coisa tão terrível para essa viúva, ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. E ele ora ao Senhor e o Senhor ouve a oração de Elias. Então o Senhor Deus agora traz a vida de novo aquele menino, o ressuscitando de entre os mortos. Quem pode fazer isso que não Deus? E aí o Antigo Testamento vai narrar essa história, esse ato sobrenatural da ressurreição do filho da viúva da cidade de Sarepta, narrado em 1 Reis capítulo 17. Mas tudo isso é para mostrar que Deus é o Deus do extraordinário. Deus é o Deus que intervém na esfera da criação e nos acontecimentos da história. Deus o tempo todo está intervindo na nossa história pessoal. Eu não estou vivo aqui nesse momento só por Deus permitiu que eu estivesse viva. Deus permitiu que você estivesse vivo. Amém? Então, é uma intervenção de Deus na história. Quando nós pensamos em milagre, nós estamos pensando na graça de Deus derramada na vida do homem, mesmo do homem que não confessa a Deus. Esse dia eu estava vendo um palestrante muito importante falar. Eu não consegui assistir todo esse palestrante porque ele estava toda hora falando mal de Deus, toda hora castigando Deus, castigando a minha fé. Eu falei, vou assistir nada, vou dar ibope para uma pessoa que não crê da forma que eu creio, porque ele podia pelo menos ser respeitoso com o crer das pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Muito bem. Tudo que se enquadra nessa manifestação de poder, um feito grandioso, é o quê? É o poder de Deus. É a manifestação de Deus. Então, tudo aquilo que a gente não consegue explicar, creia que é a provisão do Senhor. Talvez você passou por fatos extraordinários da sua vida. Que fatos são esses? Nós chamamos esses fatos de milagre. Vamos pegar alguns textozinhos, eu tive até o cuidado aqui de sublinhar, para que a gente não se perdesse,
para que a gente possa refletir. Se você está em 1 Reis 17, passe umas páginas aí e vamos para 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. Observe. Olha o que diz a palavra. O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Eliseu, além de profeta, ele tinha um ministério muito virtuoso. Qual era o seu ministério? Deus fazia sinais. Como ele fez aqui, a gente leu a narrativa de Elias, como o Senhor Deus fez na vida de Geazi, na vida de Eliseu. E esse rei chegou para Geazi perguntando dos milagres que Geazi presenciou. E Geazi estava narrando esses milagres, estava contando esses milagres. De fato, irmãos, quem anda com Deus vê milagres. Quem anda com Deus presencia milagres. Isso é do coração de Deus. O tempo todo nós somos alvos dessa graça maravilhosa. Pega agora Jó. É só você pegar o livro de Salmo e voltar. Jó, capítulo 5, versículo 9. Observe. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que ele faz. E os seus milagres não têm fim. Amém? Então, milagre de Deus, como não se explica, milagre se crê. Então, você tem que crer. Mas aqui, Jó está dizendo, olha, nós não conseguimos realmente, pela nossa capacidade cognitiva, não dá para entender. Tem que ser pela ação do Espírito Santo sobre nós. As coisas maravilhosas que ele faz. Meu irmão, quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantos milagres ele já fez na minha vida? Quantas coisas excelentes ele operou sobre as nossas vidas? Então nós temos que entender que essa graça é para ser proclamada a todas as pessoas. As coisas e os milagres dele não têm fim. Deus é infinito em poder, em graça, em sabedoria. Aleluia! Ele é todo poderoso, é um poder que não se esgota. O homem, o poder dele se esgota, mas o poder de Deus não se esgota. Observe outro texto, Salmo 71, pega Jó e vai para frente. Salmo 71, versículo 19. Observe. Atenção aqui para a palavra. A tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a ti. Amém? Então, Deus é um Deus que é fiel. Chega até o céu a sua bondade, a sua fidelidade. E ele tem feito coisas grandiosas que não há ninguém como o Senhor. É verdade, não há ninguém como o nosso Deus Todo-Poderoso, mas cheio de amor, cheio de graça, cheio de bondade. Agora, é claro que o Senhor Deus é um Deus de justiça. Agora, vá lá para o livro de Moisés, Êxodo, capítulo 34. Pegue Josué e volte um pouquinho, pegue Gênesis e vá. Gênesis, Êxodo 34, versículo 10. Êxodo 34, versículo 10. O Senhor disse a Moisés, eu estou fazendo agora uma aliança com o seu... Deixa eu ter certeza, isso mesmo. Estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra, em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível a favor de vocês. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Olha, você tem um Deus que quer fazer milagres. E o Senhor está dizendo para Moisés, olha Moisés, eu vou fazer milagres no meio do povo. Qual o fato de Deus ter mandado o maná? Não foi milagre? O fato de Deus ter mandado as codornizes foi coincidência ou foi milagre? No deserto? Ter pão? Ter carne? Só Deus fazendo, meus irmãos. De dia, o Senhor Deus providenciava uma coluna de nuvem. À noite, uma coluna de fogo. Que coisa extraordinária que Deus fazia.
E isso é o poder de Deus. E o Senhor está dizendo assim, pois o povo verá que os milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível. A favor de quem? De vocês. E esse Deus mudou? Deus não muda. Ele é o mesmo em ação e em poder. Amém? Pega agora Samuel, livro histórico. Passa aí os livros de Moisés e vai para Samuel. Samuel, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 23. Olha que texto interessante. 2 Samuel 7, 23. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. Tu te tornaste famoso e fizeste grandes e maravilhosas coisas por eles. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações e os seus deuses conforme o teu povo ia avançando. Olha só, não existe um Deus como o nosso Deus. Amém? O Senhor se tornou famoso. Quando Israel ficou temido lá em Canaã, ou Caná, não foi Israel que ficou famoso. Quem ficou famoso foi o Senhor. Porque quem fazia esses sinais, quem fazia esses prodígios era o nosso Deus. Era o nosso Deus executando muitas vezes o seu juízo, executando a sua justiça. Mas ele fazia sinais de graça, manifestando amor, bondade a Israel. Amém? Esse é o nosso Deus, o Deus que faz prodígio. Agora volta um pouquinho. Êxodo, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Observe. Se o rei do Egito mandar que vocês façam milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e o jogue no chão na frente do rei. O bastão virará uma cobra. Então, o Senhor Deus deu poder a Moisés para que ele fizesse isso, essas manifestações do Senhor Deus na história. Irmãos, a nossa história pessoal também é uma história cercada de cuidado de Deus, cercada de milagre. Qual crente que não conta esse milagre, que não vai dizer algo que o seu Deus fez? Todos nós, sem exceção, temos esse grau na nossa história. E o outro texto, Salmos 105. Vai lá para Salmos. Salmos 105, observe. Salmos 105, versículo de número 5. Olha o que diz. Vocês, descendência de Abraão, servo de Deus, vocês, descendência de Jacó, o escolhido de Deus, lembre de tudo o que Deus tem feito. Lembre dos seus grandes e maravilhosos milagres. Aleluia. Vou parar aí, continua o texto. Então, nós não podemos esquecer os milagres do Senhor. Não podemos esquecer aquilo que ele fez. E o Senhor está falando com Israel. Israel, não se esqueçam os meus milagres. Não esqueçam a manifestação do meu poder na história de vocês, na vida de vocês. E Israel é uma figura para nós hoje em dia, a igreja do Senhor. Volte para Êxodo. Êxodo capítulo 7, versículo 3. Êxodo 7, 3. Vamos lá. Observe. Mas eu vou fazer com que o filho fique teimoso, que o rei fique teimoso, e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. Deus endureceu, lá na outra versão fala que o Senhor permitiu que o coração de Faraó se endurecesse. Deus que endureceu o coração de Faraó. Porque que Deus queria sair, porque Faraó era um Deus no Egito. E o Senhor Deus vai manifestar, vai destronar Faraó. Então, é algo interessante. Deus vai honrar a Israel. Deus vai fazer essas coisas. E o outro texto que nós queremos já fechar é Deuteronômio capítulo 11. Vá lá. Deuteronômio capítulo 11.
Se eu estiver correndo aí, veja que se eu estou correndo, se alguém não acha que eu estou correndo, eu vou mais devagar. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 3. Amados irmãos, irmão João, que alegria, irmão Josué, que alegria, irmão José, que Deus abençoe. Dalila, minha querida, que o Senhor te abençoe também. João Carlos, não é João Marcos, que o Senhor te abençoe com toda sorte e bênção. Mauro César Josélia, que o Senhor seja sobre a vida de vocês também. Também Camilinha, que está lá em Goiânia, Camila Fernandes, que o Senhor esteja sobre você. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 3. Observe. Lembrem dos milagres e de tudo o que o Senhor Deus fez no Egito contra Faraó, o rei do Egito, e contra toda aquela nação. Lembrem dos milagres. Meu irmão, não esqueça os milagres. Não esqueça o que o seu Deus tem feito na nossa história. Lembre dos milagres. Irmão Vitor Rosa, quer dizer, Vitor Leão, está em Goiânia também. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Saudade de você. E aí, é muito importante que nós pensamos sobre isso. Até mesmo fenômenos como chuva, trovão, em determinadas circunstâncias, podiam ser incluídas entre os milagres. Ora, irmãos, o que foi a derrubada das muralhas de Jericó? Sinais que o Senhor Deus fez, manifestações de Deus. Deus agiu na natureza para tocar. Deus também podia realizar feitos inusitados. Deus era Deus, ele usava os mecanismos que ele conhecia, para que Israel entendesse o mover do Senhor. Israel compreendesse que tudo era governado por Deus. Irmãos, temos que pensar uma coisa: o controle está nas mãos de Deus. Pense comigo uma coisa: essa pandemia não está tendo como me veio a palavra, a gravidade que esperava. Por quê? Foi por causa só do isolamento social? Pode ser, mas eu chamo outra coisa: o povo de Deus começou a orar, começou a se humilhar e Deus se compadeceu. Eu penso assim. Eu penso que se meu povo que se chama orar, me buscar e se humilhar, eu virei. O Senhor veio, o Senhor tem vindo. Agora a gente não pode abaixar a guarda. Temos que continuar em vigília, conforme fez o profeta Abacuque. Se pôs de vigília lá na torre e ficou na presença do Senhor. Nós temos que agir da mesma forma. Então, milagre quer dizer isso: Deus age, Deus governa sobre tudo. A ação de Deus é uma ação cujo poder não tem limites e cuja sua liberdade é soberana e absoluta. Amém? Então, Deus, ele está agindo. Mas esses milagres tem a finalidade de quê? Mostrar a grandeza de Deus e dar crédito a quê? A sua palavra. Então, o que Deus fala, ele cumpre. Se Deus falou, vai acontecer. Amém? Então, é muito importante e trazer a glória para o Senhor. Deus é glorificado no final dos fatos na nossa história. Observe comigo um texto muito interessante. Deuteronômio, capítulo 13. Quem está em Deuteronômio aí, vai passar duas folhas e você já acha. Observe. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor nosso Deus vai pôr vocês à prova, para ver de fato o amam com todo o coração e com toda a alma. Sigam as leis do Senhor nosso Deus. Temam a Deus, obedeçam seus mandamentos, deem atenção a tudo aquilo que ele diz. Adorem somente a Deus e fiquem ligados com eles. 5. E o profeta ou explicador de sonhos que procurou levá-los a se revoltar contra Deus será morto, pois ele
procurou desviá-los do caminho indicado pelo Senhor, o Deus que livrou vocês do Egito, onde eram escravos. Matem esse falso profeta e assim tirarão o mal no meio do povo. Olha que palavra difícil. Irmãos, o que a gente está vivendo? O que a gente está vivendo? Gente subindo por aí em púlpitos, ensinando por aí palavras e querendo a glória de Deus para si. Irmãos, a glória é ao Senhor. Quando Deus faz um sinal na nossa vida, é para que Ele seja glorificado. É para que nós, continuemos, versículo 4, lá no finalzinho, adorem somente a Deus. Fiquem ligados a Ele. No início 4, sigam as leis do Senhor. Nós devemos nos apegar, então, à palavra. Hoje em dia, há pessoas com dons maravilhosos, manipulando. Misericórdia, meu irmão. O que Deus faz é para que nós nos acheguemos mais ao Senhor, sigamos mais a palavra, fiquemos mais próximos de Deus. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviar. Essa é a vida eterna, é conhecer o Senhor, o único Deus verdadeiro, e estar com o Senhor Jesus. Então, levantar um profeta com essa intenção, ignore, porque ele está desviando você do Senhor. Há quantas pessoas que não fazem coisas porque o profeta tal não disse, porque o profeta tal não falou? Querido, confie no Senhor, tenha o Senhor o seu aporte, tenha no Senhor o seu sustento. Todo o capítulo 13 de Deuteronômio é muito interessante, vocês podem ler. A ideia de Deus é, Ele é Deus, sigam a Deus. E Deus fala assim, pois esse profeta deve ser morto, cortem esse mal da vida de vocês. Amém? Então, é algo de nós estarmos aqui refletindo, é algo de nós estarmos aqui pensando. Amém? Vamos lá. Agora a gente falou um pouquinho do Antigo Testamento, agora a gente vai para o Novo Testamento. Deixa eu só fazer aqui uns cumprimentos a alguns irmãos que nós não fizemos. Irmã Rosane, querida, que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja sobre a sua vida. Manuel, que o Senhor também te abençoe, querido, com toda sorte de bênção. Gisele, que o Senhor também te abençoe, com toda sorte de bênção, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá. No Novo Testamento é mantido o mesmo conceito de milagre, com algumas pequenas diferenças. Os termos mais frequentes usados no Novo Testamento para designar são prodígio, obra reveladora de grande poder. Vai poder aparecer esses termos aí na tradução, tá bom? E aí eu queria que nós vamos ler a Bíblia. Nós estamos na quarta da palavra, então nós temos que ir para a palavra. Vaga sua Bíblia lá para Mateus. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Amor, pega água para mim, por favor. Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Observe. Porque aparecerão falsos profetas, falsos mestres, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido. Mas prestem atenção. Obrigada. Preste atenção. Noval? Meu querido amigo Noval, pastor amado, que o Senhor te abençoe. Espero que você seja abençoado. Então, prodígios, aparecerão muitos falsos profetas, não vou entrar aqui na explicação do texto, eu quero só frisar isso, com milagres e maravilhas. Farão prodígios, farão sinais. Talvez na sua Bíblia apareça até esse termo prodígio. A minha Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje é um pouco diferente. Pegou do texto, João, Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho de João, 4:48. Observe.
quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi pedir que ele fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Amém? Olha só, o filho dele estava à morte, a gente conhece bem a história, e aí ele pediu que Jesus fizesse o quê? Um milagre, algo extraordinário na vida do seu filho. Não vamos seguir não. Pega agora Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos 2, 22. Observe. Atos 2, 22. Pedro continuou: homem de Israel, escutem o que vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas, coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Olha só a narrativa aqui de Lucas. Olha as coisas que o Senhor Jesus fez. Atos 2, 22, observe. Por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias. Então, andar sobre as águas foi algo extraordinário. Na pesca maravilhosa de Lucas 5, quando ele manda jogar a rede ao lado direito do barco, eles passavam a noite toda, tinham passado a noite toda pescando, não pescaram nada. E eles, conforme a palavra de Jesus, até Pedro fala: por causa da tua palavra nós iremos lançar ele. Apesar que nós passamos a noite tentando, não conseguimos nada. Fez coisas. Ele vai, pega uma moeda na boca do peixe. Isso é algo extraordinário. Isso é algo assim fantástico, maravilhoso. Esse é o Jesus lá de Isaías capítulo 9, versículo 5, 6. Amém? Observe então a obra redentora de Jesus. Volta agora para Mateus. Mateus 11. Mateus 11, versículos 4 e 5. Observe. Jesus respondeu: voltem, contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. Jesus está dizendo: olha, João manda perguntar, ele está preso, se de fato Jesus era o Cristo, era o Messias que deveria vir. E aí Jesus vai dizer: sim, é verdade isso, mas ele diz isso baseado em fatos que estavam acontecendo, que eram milagres. Quais eram os milagres então? Os cegos estavam vendo, que milagre extraordinário. Os coxos estavam andando, os leprosos estavam sendo curados, purificados, os surdos ouviam, os mortos ressuscitavam. Veja aqui que aparece a palavra no plural. E os pobres que ninguém atentava, que ninguém ligava, esses estavam recebendo a palavra de Jesus. Isso é algo extraordinário, isso é algo muito importante. Amém? Deus vai mostrar então a sua graça maravilhosa. Vá para Marcos, capítulo 6. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 14. Observe. Ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Por que, irmãos, Jesus ficou famoso? Por causa dos milagres. Porque os fatos extraordinários que seguiam o ministério de Jesus levou o povo a segui-los, a comentar. Todo mundo começou a comentar. Você viu o que ele fez lá em Caná? Você viu o que ele fez lá em Cafarnaum, quando aquele rapaz desceu do telhado? Eles começaram a conversar entre si. Você soube do fato lá de jovem de Gadá, que tinha demônio e Jesus expulsou o demônio? Então, você viu o prejuízo que os porqueiros... Então, eles começaram a narrar os fatos extraordinários. Por isso que a fama de Jesus não vai ter precedentes sobre toda aquela região. Vai ser algo assim extraordinário, o poder de Jesus. Outra coisa também, esses milagres eram também
sinais. Amém? Mateus, volta lá, Mateus 12, versículo 38, observe. Jesus respondeu: como essas pessoas de hoje são más e sem fé, vocês estão me pedindo que faça um milagre? Mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que será lhes dado. Então, estamos aqui os fariseus pedindo a Jesus um milagre, né? Olha o versículo anterior, 38. Então, alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Aí Jesus falou: vou fazer só um milagre, mas é mais na frente, é quando ele morre e ressuscita. E Jesus não fez, porque Jesus não fazia milagre para provar nada a ninguém. Jesus não fazia milagre para discussão teológica. Jesus não fazia milagre para vanglória própria. Ele fazia o milagre como manifestação do reino de Deus, de forma didática e pedagógica. Ele até pedia que as pessoas que recebiam os milagres nem contassem, ficassem em silêncio. Olha só, ele não queria esse burburinho em torno dele, porque ele mesmo dissera: ainda não chegou o tempo, não é esse o nome do Senhor. O outro texto, Mateus 16, 1. Virou aqui, ó. Mateus 16, 1. Observe. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse o milagre para mostrar que o poder vinha mesmo de Deus. Olha só, eles queriam a averiguação teológica. Eles queriam contestação teológica. Jesus não veio para isso, irmãos. Irmãos, não podemos também cair na cilada de ficarmos discutindo ponto de vista teológico. Tem coisa que a gente crê, tem coisa que a gente não crê. E quem crê de forma diferente, a gente tem que respeitar e caminhar para a honra e glória do nome de Jesus. Ser tolerante, caminhar. O importante é ter Jesus como primícia da nossa vida. Então eu quero aqui cumprimentar, que saudade, irmão Carlos Alberto, meu amado irmão que está na Estrutural. Lhe amo em Cristo Jesus. Obrigada pelo irmão estar assistindo conosco essa transmissão. Receba a bênção do Senhor, meu irmão. Meu grande abraço. Te amo em Cristo Jesus. Então, é muito importante que nós entendamos isso. O outro texto. João 2,11. Mary Red está assistindo? Que honra, Mary Red. Te amo em Cristo Jesus. Você é muito preciosa mesmo, mulher de Deus. João 2,11. Esse aqui é lá nas bodas de Caná, quando ele faz aquele sinal a pedido da sua mãe Maria. Vamos lá. João 2,11. Observe. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e seus discípulos creram nele. Amém? O primeiro milagre que Jesus fez, ele fez por pedido da sua mãe, lá em Caná. Nós conhecemos o fato. Faltou o vinho, o cerimonialista ali, mestre Salo, cerimonialista, constatou isso, Maria percebeu, foi até Jesus manda separar as talhas e ele prepara um vinho muito melhor. Esse que é o grande fato. Mas aqui, o texto de João vai dizer uma coisa extraordinária que a gente leu, acho que na semana passada. Que com este sinal, Jesus mostrou a sua natureza, que ele era Deus. De fato, Jesus é Deus. De fato, ele é Deus sobre tudo. Amém? Por isso que ele fez muitos milagres. Amém. Isa, minha irmã, sinta-se abraçada, querida. Dá um abraço à sua mamãe, no seu papai. Em nome de Jesus. Te amo em Cristo Jesus, com saudade da irmã. O outro texto, João 3:2. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: uma noite, ele foi visitar Jesus, foi Nicodemos, e disse: Rabi,
Nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Olha só, Nicodemos, ele era um príncipe no meio do povo, era um mestre. Ele vai visitar Jesus de noite. E quando ele chega na presença de Jesus, ele vai começar o diálogo dizendo assim, mestre, a palavra rabi quer dizer mestre. Rabi ou rabone quer dizer mestre. Ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não for com o Senhor. Ele já se aproxima de Jesus, reverenciando quem era Jesus. Amém? E isso é algo de nós estarmos aqui refletindo. O outro texto está em João também. João 4:48. Observe a escritura, que diz assim. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Galileia, da Judeia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse para Cafarnaum e curasse seu filho que estava morrendo. Amém? Novamente a gente leu esse texto para que nós só reforçássemos. Cada uma dessas palavras tem um significado especial. Prodígio indica a finalidade do milagre, chamar a atenção, produzir uma reação de assombro e temor reverente. Amém? Olha só, quando Nicodemos se aproxima de Jesus, ele se aproxima de Jesus de forma respeitosa. Muito respeitosa. Eu até diria, com muito temor, mestre, Rabone, ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for contigo. Ele reconhece que o Pai, que o Deus Todo-Poderoso era sobre a vida de Jesus. Isso é algo muito relevante, irmãos. Isso é algo extraordinário. Amém? Então, para chamar a atenção, produzir uma reação. E não é, irmãos? Quando nós vemos de perto de nós, o ano passado, na nossa igreja, uma jovem muito doente, eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque não tem autorização dela, mas muito doente, com a doença mortal. Irmãos, nós oramos muito também, muitas pessoas oraram, essa moça foi completamente curada. Se você a vê, você não acredita que ela estava com a doença mortal. O que foi isso? Foi o poder de Deus. O que foi isso? Foi a manifestação de Deus. Isso vem sobre nós e causa-nos assombro. Então, o milagre tem esse objetivo de nos chamar a atenção, de produzir um pensamento respeitoso. Você não está diante de um Jesus qualquer, você não serve um Deus qualquer. Nós temos que nos maravilhar com essas coisas que o Senhor Jesus faz, amém? Uma reação de poder. Pega o texto lá, Marcos, volta aí, Marcos 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 12, observe. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. O que causou no meio daquela pequena multidão que estava na casa? Temor, profundo temor. O temor, irmãos, deixa eu dizer, não foi só porque Jesus curou o paralítico. Eu acho que essa aqui é a questão desse milagre, esse detalhe aí, o paralítico é muito importante. Eu acho também que é importante. Mas é porque o texto diz que Jesus, ele sondou o coração das pessoas. Olha o versículo 6. Versículo 5, só para a gente pegar aqui. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Tem gente, irmãos, que vai para a igreja, aí a gente chega na pessoa, abençoa, olha, você agora aceita Jesus, você agora é nova criatura, seu nome foi escrito no livro da vida, a pessoa não acha isso muita coisa não. Irmãos, essa é a maior obra que pode ser realizada, a obra de salvação. Aquelas pessoas não acharam nada. Tá? Então, não acharam relevante. Aí os médicos começam a discutir, mas quem pode perdoar pecado se não Deus? Está blasfemando. Aí o texto diz no versículo 8, no mesmo instante Jesus soube que eles estavam pensando. Irmãos, para mim aqui está o milagre. Aqui está o negócio. O versículo 8 do capítulo 2 de Marcos. Jesus, ele conheceu a intenção do coração.
Ele conhecia a intenção do coração das pessoas que estavam ali. Amém? E aí Jesus sondou o coração. Aí Jesus vai dizer, os seus pecados... O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou, levanta-te, pega a tua cama e anda. Olha só, que coisa extraordinária. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Ele é o Deus Salvador. Ele é o Deus Redentor. Amém? Então, ele manifesta-se para que nós tenhamos essa convicção. Pega agora Marcos. Só você ficar com Marcos aberto. Marcos 4, 41. Observe o texto. Diz assim: e os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Eita, que homem é este? Quem é este? Então, entre eles teve assombro, teve temor. Irmãos, essas coisas têm que amedrontar o nosso coração mesmo, tem que trazer temor. Então, os milagres têm essa ideia de Deus. E o outro texto, Marcos 5, versículo 42, observe, que é da Marcos 5, 42, filha de Jairo. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e ficaram muito admirados. Eu posso dizer, em outras palavras, que eles ficaram assombrados. Ficaram, como diz os irmãos, impactados, aterrados com o milagre de Jesus. Amém? Então, o milagre tem esse poder. Outro texto, Marcos 6, 50. Vá para frente para você seguir a gente. Marcos 6, 51, que diz assim: aí subiu no barco com eles, e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. Irmãos, olha quem é Jesus. E a gente tem que ter esse mesmo respeito, essa mesma devoção. Amém? Mostra isso. E o último texto de Marcos, Marcos 7, 37. Observe. Tudo que ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Amém? Olha que Jesus, porque o seu nome será maravilhoso. Isso mostra o quê? O seu poder, a ação do seu espírito, a sua ação ali na terra, fazendo essas coisas. O poder, a obra poderosa destaca o poder com o qual o milagre é realizado. Sinal destaca o caráter de crédito de um milagre, isto é, sua capacidade de confirmar a palavra dita ou a sua natureza ilustrativa. Os milagres de Jesus não apenas provam a legitimidade das suas palavras, do seu ensino, dos seus discursos, dos seus sermões. Não, eles provam também que ele é o próprio Deus. Que ele é o próprio Deus. Provam a natureza divina. Provam a autoridade que Jesus tinha sobre todas as coisas. Marido Socorro, irmã Socorro, um grande abraço a toda a sua família. Aleluia. Os outros todos eu cumprimentei. Aleluia. Então eu quero só seguir mais 5 minutos para a gente caminhar para o encerramento, porque nós já estamos quase com 1 hora de ministração. Observe então as coisas que eu acabei de falar. Poder ou obra poderosa destaca o poder com o qual o milagre é realizado. Destaca então a sua legitimidade, ilustra então a sua natureza divina. Os milagres de Jesus não apenas provam a sua legitimidade, mas a sua autoridade, a sua natureza. Vai mostrar quem é Jesus de fato. Então vamos pegar um texto aqui. Volta lá para Mateus, capítulo 11. Mateus 11, de 2 a 6. Observe. Mateus, você achou aí? 11, de 2 a 6. Eu vou ler o texto.
João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. Amém? Felizes são aqueles que têm a sua fé em mim. Então, olha só, que coisa interessante. Ele estava manifestando, então, a sua natureza. E é importante que nós pensamos nisso. Por que esses sinais aconteceram em abundância no ministério de Jesus? Na semana que vem eu vou responder essa pergunta. Por que esses sinais aconteceram com grande riqueza no seu ministério? Hoje em dia, quando a gente vê um ou outro pregador, uma outra pessoa fazer um milagre, a gente fica assim, aplaudindo e tudo. Eu sou um pouco mais seca, porque eu gosto de aplaudir muito a Jesus, esse poder dele. Mas vai dar a reverência que ele merece. Vamos pegar outro texto, João 10, 25 e 38. João 10, 25 e 38. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebul, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes ainda piores. Amém? Então Jesus está sendo questionado. Aqui ele fazia os milagres. Se por Beelzebul ou se por Deus, e Jesus está questionando isso aí. Ele está dando uma resposta. Olha o versículo 38, observe. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Então nós temos que ter a renúncia própria, como ele o fez na cruz. Jesus fez isso na cruz. E o último texto, Mateus 14, ainda no mesmo livro. Mateus 14, 10 e 11. Observe. E mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e sepultaram. Depois foram contar a Jesus. Por que eles foram contar a Jesus? Porque certamente João sabia, e ele disse aos seus discípulos que Jesus era o Cristo. João morreu com essa certeza. Então, os milagres iluminavam os aspectos essenciais da obra redentora de Jesus. Amém? Então, eu paro aqui. Na semana que vem, nós continuamos. Irmão, obrigada por você ter estado conosco até agora. Obrigada pela sua presença virtual aqui conosco. Espero sinceramente que você tenha sido abençoado com a boa palavra de Deus. E na semana que vem a gente vai dar continuidade a esse estudo da palavra do Senhor. Então, nesse instante, nós estaremos orando. Tainara Mateus, que Deus te abençoe com toda sorte e bênção. Um abraço do Felipe, no nome de Jesus. Vamos agora orar, intercedendo. Eu quero pedir intercessão em favor da irmã Eliana. A irmã Eliana a gente conversou esses dias, ela está bem enferma. Vamos orar para que a sua cirurgia saia logo, mesmo nesse tempo difícil, mas que o Senhor Deus abra a porta para ela. Vamos orar também pelo pai da irmã Alessandra também, que nós mencionamos no início dessa transmissão. Se você tem algum motivo de oração nessa interação que nós fazemos com os irmãos, você pode mencionar, mas nós estaremos orando agora pela vida da igreja, pelas famílias da igreja. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esses momentos de estudo da tua palavra. Pai, nada que está nas escrituras é por acaso. Tudo tem um fim, tudo tem um ensino,
tudo tem uma experiência para as nossas vidas. Senhor, eu te peço que o Senhor ilumine a nossa mente para que nós entendamos de fato os mistérios maravilhosos da Tua palavra, os segredos do Teu coração. Senhor Deus, que o Senhor vai de encontro a cada família que está ali no seu lar, que está ali orando, pedindo a Tua bênção. Que o Senhor fortaleça o Teu povo nesse tempo, que o Senhor repreenda o medo, que o Senhor repreenda a insegurança. Ó Deus, que o Teu povo venha te buscar, que o Teu povo se volte para Ti, que o Teu povo venha buscar o Senhor de todo o coração. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro, meu Pai, a vida da irmã Eliana, Senhor Deus, que está esperando essa cirurgia. Nós oramos para que essa porta se abra, Senhor. Nós oramos para que o Senhor Deus tenha misericórdia dela, alivia, Senhor Deus, o que ela tem sentido. Toma, Senhor Deus, a tua serva, em nome de Jesus. Honra a tua filha, abençoa o seu lar também, contra o Fábio, Senhor Deus, que ele seja um bom esposo nesse tempo. Que o Senhor Deus esteja também visitando o seu Francisco, Senhor Deus. Ele já tem sido acometido com essa enfermidade, já tem feito cirurgias, ao Senhor mais uma vez a favor dele. Senhor Deus, tenha misericórdia, ele vai ser submetido a um novo procedimento nos próximos dias. Que o Senhor Deus estenda as tuas mãos a favor dele. Permita, Senhor Deus, que os seus dias se alonguem, dá-lhe saúde. Toma, Senhor, a sua esposa, toma todos os seus filhos, vai de encontro a Alessandra, seja com a tua serva. Toma a necessidade de cada um, Senhor Deus, dessa pessoa que está te orando anonimamente, pedindo renovo, pedindo fortaleza, pedindo a tua bênção. Senhor, como tu se manifestaste no passado, manifesta-te na nossa vida também. Toma, Senhor Deus, o nosso estado DF, tenha as misericórdias, Senhor Deus, daquelas pessoas que estão infectadas, tenha misericórdia dos profissionais. Toma o Brasil, Senhor Deus, que nós já estamos com quase 3.000 casos de morte, Senhor Deus. Toma as famílias enlutadas, que estão perdendo os seus entes, Senhor Deus, muitas vezes nem podendo se despedir. Espírito Consolador, vai de encontro, Senhor Deus. Abençoa essas famílias, abençoa o nosso país, abençoa o mundo, Senhor Deus. Estende tuas mãos, que esse tempo seja um tempo de nós nos voltarmos para Ti. Ó Deus, cuida de cada um de nós, cuida da minha família, cuida da família do Teu povo, Senhor Deus. Muito obrigada por essa transmissão. Seja a honra, a glória dada a Jesus para sempre. Amém. Irmãos, no próximo domingo, lá direto do templo da nossa igreja, às 18h30, nós estaremos no grande culto de louvor e gratidão ao Senhor. Você é o nosso convidado. Que Deus os abençoe. No mais, irmãos, viver em paz, andar em amor, e o Senhor estará sobre vós. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.